Pessoal, sejam bem-vindos ao Poliglotar 2022 Recife mais uma vez. Agora temos uma palestra da Snezana Masnova, já palestrou no evento antes e agora vai falar sobre as terras ucranianas, a quem elas pertencem. Então, por favor, Snezana, seja bem-vinda e boa palestra para você. Obrigada, Juliano. Eu estou muito feliz e eu agradeço pelo esse convite, que é muito importante para mim. Meu nome é Snezana Masnova, que sempre dá confusão. Eu sou fundadora do Clube Eslavo, Escola de Idiomas Eslavos. Nós ministramos aulas de russo, ucraniano e polonês. E eu acredito que na sala nós temos professores e todos sabem que nas aulas os assuntos de política, religião e futebol sempre estão proibidos, né? Principalmente em grupos. E como a parte da história sempre inclui parte política, por isso a gente nunca tocou neste assunto antes na escola. Mas agora esse assunto virou muito importante e como tem bastante informação distorcida, por isso nós decidimos que é muito importante tocar também a parte da história. E mesmo que aqui todos são poliglotas, mas como a história sempre tem vários países entrelaçados e por isso para poliglotas também vai ser muito interessante, porque assim vocês vão entender por que as palavras de uma língua entrou na outra língua e o que nós conseguimos entender e sabendo qual língua eu consigo entender, por exemplo, russo, ucraniano ou polonês, né? E por isso nós começamos a tocar a parte da história também. Eu entendo que a maioria dos brasileiros não sabem história porque aqui, geralmente, a história da Rússia, da Ucrânia, veio somente a partir da Revolução Vermelha em outubro, e por isso muita gente pensa, o Lenin quem criou a Ucrânia, porque sabem história só a partir deste momento. O que foi antes do Lenin, ninguém sabe. Também a parte dos mitos, que a palavra Ucrânia significa fronteira da Rússia. Então, também tem esse mito que precisamos acabar com esse mito. E eu entendo que o Brasil entra no BRICS e a Rússia, entre países dos BRICS, é um jogador maior de todos e mais influente. Por isso, todas as notícias que estão vindo para o Brasil passam primeiro através do prisma russo e, por isso, vem notícias mais filtradas. Por isso, quando eu comecei a dar aulas de russo em 2009, eu percebi que a maioria dos brasileiros, na verdade, tipo 99%, pensa que a Ucrânia era um estado da Rússia que decidiu ser independente, que também nada a ver. E agora, eu sou filha do pai russo e da mãe ucraniana. Na minha família, o russo sempre foi predominante, a gente sempre falava russo. A mãe da minha mãe, ela é grega, então, para ela aprender a falar, claro, primeiro foi russo, porque na época soviética, russo sempre era obrigatório. Por isso eu comecei com aulas de russo, aulas de ucraniano, nunca tinha essa busca no mercado brasileiro, só se for descendentes ucranianos mesmo. E agora o nome ucranianos entrou para nosso conhecimento com notícias não aquelas notícias que eu queria que o nome ucraniano entre para conhecimento de todos, porque o etnônimo ucranianos entrou somente quando a questão nacional ucraniana entrou na arena política europeia. E agora, quando em fevereiro, no dia 24 de fevereiro, a Federação Russa atacou o território da Ucrânia, na madrugada, quando todos estavam dormindo, sem nenhum aviso, nesse momento também, além dos ataques aéreos, o exército terrestre começou a entrar no sul, no norte e da parte oriental. Isso me lembrou quando a Alemanha atacou Kiev em 1941, porque isso foi surreal. Então, pode imaginar como uma parte da minha família mora na Rússia e outra parte da minha família é ucraniana, com mistura com russos, que russo sempre predominou na minha família e um meu país está atacando outro meu país. Isso, tipo, a sensação surreal. Não, isso não pode acontecer. Eu vou acordar agora e isso tudo vai acabar. E essas notícias na TV, notícias que passaram parentes, isso foi horrível e
por isso, a gente não pode ficar calado, porque a gente tem que contar verdade, porque mesmo os russos que moram no território da Ucrânia, os descendentes dos russos que moram no território da Ucrânia, eles não esperavam essa guerra, porque isso é um erro que os russos vão ter que corrigir por muitos anos, até a próxima geração nascer igual como foi na época depois da guerra com a Alemanha nazista, que precisou que uma nova geração surge, a outra geração falece para começar a ter outra noção sobre a Alemanha. Isso que está acontecendo agora. E por isso, hoje nós vamos conversar sobre um pouco sobre a história de quem são as terras ucranianas, como elas surgiram, quem são ucranianos, e durante essa minha palestra vocês também vão entender um pouco sobre a mentalidade dos ucranianos. E essa minha palestra vai dar resposta para aquela pergunta de um monte dos brasileiros que falam, mas por que o presidente Zelensky não entrega as terras da Ucrânia para a Rússia? Isso poderia parar a guerra. Vocês vão entender que não é esse presidente que os ucranianos querem, porque até durante a guerra, que o presidente não entrega terras, os ucranianos não começam rebelião, não começam a protestar contra o presidente. Então, será que se ele entregasse terras ucranianas para a Rússia, será que o povo ucraniano ia respeitar esse presidente que simplesmente abriu mão do território ucraniano? Então, eu vou precisar de ajuda para você passar slide. Eu vou pedir quando você passa para o próximo. E eu tenho algumas folhinhas. Por quê? Porque como eu não sou professora de história, eu sou professora de idiomas e trabalho também como tradutora e intérprete, eu tenho grandes problemas com números. E por isso, quando chega número, eu já fico apavorada e eu posso me perder simplesmente nos números. Por isso, eu peguei aqui algumas folhinhas. Nossa, se meus alunos vão me assistir, que eu olho nas folhinhas enquanto eu exijo responder nas aulas sem olhar no texto. Mas tá bom, eu sou péssima aluna. Então, vamos começar bem do início. E, na época antiga, antes do Cristo, né, quem viveu nessas terras? Eu coloquei a apresentação em cirílico, porque, de repente, na sala, alguém que tem gente que estuda alguma língua eslava. Ótimo, então você já vai poder curtir e ler algumas palavras em cirílico comparando com nomes em português, porque às vezes a tradução está completamente diferente. E esses, para vocês não pensarem, nossa, de onde ela criou esses mapas, de onde ela tirou, no final da apresentação tem lista das fontes que eu usei, fonte do Museu Nacional de História da Ucrânia, e também eu usei um canal, imeni Tarasa Grigorovича Shevchenko. Shevchenko é um poeta ucraniano, uma referência de língua ucraniana e de patriotismo, de renascimento da língua e da tradição ucraniana. E tem um canal no YouTube, ele está em ucraniano, mas como hoje em dia tem aquela legendagem do YouTube, então dá para assistir. Então, qualquer coisa, depois no final tem fonte, se alguém vai querer, pode continuar essa pesquisa. Então, antigamente, no território da Ucrânia, vivia cultura tripilianos, que em português, na verdade, cultura de Cucuteni. Eu também comecei a descobrir novas palavras que eu não imaginava, que em português é diferente. Que essa cultura era bem desenvolvida, porque os arqueólogos encontraram cidades e bastante objetos, mas eles não eram ainda eslavos. E também nessa parte da Ucrânia viveram cimérios, que eram nômades e era povo iraniano, com língua iraniana, que também não eram os eslavos. Vamos seguir. O primeiro país que foi conhecido, que existiu no território da Ucrânia, era a Síria. Esse país também era povo iraniano, então ainda não tinha eslavos aqui neste território. A história começou quando, nessa parte do território, surgiu um povo que se chamava Vênedos. Na verdade, essa palavra, assim que os germanos e escandinavos estavam chamando os tribos eslavos, todos os tribos eslavos, mesmo que entre tribos tinham nomes próprios, mas como germanos escandinavos chamavam todos os tribos em conjunto de Vênedos, por isso este nome dos tribos eslavos entrou na história como primeiros eslavos eram Vênedos. E aqui viviam sarmatos, que continuavam povos nômades que estavam ocupando os estepes.
as estepes. Nossa, artigos português. Quando os godos começaram a atacar este território, e aqui começou tudo a viver com guerra, porque vocês sabem que os nômades sempre viviam de guerra, porque eles não cultivavam nada e não criavam gados. O tribo com líder de Ante, eles criaram aqui uma união de Ante. Eram 6 tribos eslavos junto com sármatos que criaram a união deles. E neste momento aparece pela primeira vez o nome de Kiev. Kiev, capital da Ucrânia, como vocês sabem. E o ano oficial de fundação do Kiev era 482. Então pode me imaginar que a capital de Kiev é uma cidade bem antiga. O Kiev, ele foi criado pelo Knyaz Ki. Knyaz, na internet, em todos os lugares, tradução é príncipe, mas não é príncipe. Isso está errado, porque príncipe é quem vai depois do rei. E Knyaz é rei. Por isso, na verdade, eu acho que essa palavra não deveria ser traduzida, deveria ser colocado Knyaz mesmo, se não tem essa tradução para outra língua. Então, Knyazki era do tribo dos Polianos e ele veio para essa terra com irmãos Shikhoreu e irmã Lebit. E em Kiev agora tem monumento para essa família, onde tem 3 irmãos com irmã Lebit, que significa cisne. E o irmão maior construiu Kiev na margem do Dnipro. Então, cidade bem antiga, com tradição bem antiga, e quem estuda eslavo pode ver que o russo eclesiástico, que na verdade russo não da Rússia e russo não é da Ucrânia, do país russo, antigamente com esse alfabeto a escrita era bem diferente do que agora escreve-se em russo, do jeito como entrou na tradução de todas as línguas, na transliteração em inglês, digamos. Então, seguimos. Mas depois os cazares, de novo, que no território da Ucrânia sempre existia guerra, por isso acho que a mentalidade do povo surgiu como um povo guerreiro que não vai deixar terra nem para ninguém, porque sempre existia guerras nesse território, porque aqui todos os caminhos comerciais se cruzam, tem mar negro e sempre existia guerra por causa dessas terras. Então, os cazares entraram e invadiram os estepes e, de novo, pegaram este território dos eslavos. E, neste momento, no século IX, já começou a criar estado que se chamava Rus. Era um país que se chamava Rus, na Rússia, e Rus era Rus Kievana. Por quê? Porque o centro da Rus era Kiev. Tudo foi controlado pelo Kiev e a Rus se chamava Rus Kievana, de acordo com o nome do centro. Enquanto aqui continuavam os nômades neste território, são petiniges, que a gente fala em russo, né? Então, esses nômades que estavam chegando da Ásia, eles continuavam a ocupar essa região. Devagar, até final do século XI, Rus conseguiu crescer para um país enorme. O Knyaz Vladimir, que foi mais famoso digamos, quem colocou a Rus na arena internacional, quem fortaleceu a autoridade da Rus, ele batizou a Rus em 988 e assim a Rus ganhou religião ortodoxa, religião cristã. Ele fez bastante para educação, para desenvolvimento, para aumentar comércio com todos os países ao redor. O próximo Knyaz, que é Yaroslav, ele também fez bastante coisa para o país e ele lançou o primeiro código civil por escrito, que se chamava Verdade da Rus. Ou seja, surgiu, digamos, nossa primeira constituição por escrito, que o povo conseguia controlar o comportamento dentro do país. Também, a Rus, ela estava protegendo o Bizâncio e outros países da Europa Ocidental desses nômades que continuavam
tentar invadir as terras porque eles viviam com guerras. E por isso o significado da Rus para países agora europeus, né, era sempre muito forte, porque sempre era como escudo, e agora a Ucrânia continua a ser escudo para a Europa nessa situação. Então aqui nós podemos ver como cresceu a Rus, e ela também tinha estados, né, mas tudo continuava com centro em Kiev. Nesse momento, aparece pela primeira vez brasão da Ucrânia. Este brasão, ainda antes do batismo da Rússia, em 912, esse brasão já estava aparecendo nos carimbos dos knyaz, quando eles fechavam acordo com outros reinos, eles colocavam carimbo e já aparecia esse brasão. E também depois, na época do knyaz Vladimir e na época do knyaz Yaroslav, esse brasão, esse tridente, que significava na época dos pagões, significava a união do mundo tridimensional. Mas quando entrou o batismo, isso também deu certo, porque tipo Trindade cristã. Então o tridente continuou como brasão principal, e ele foi encontrado nas bastantes moedas de ouro e de prata, que agora nós podemos ver essas moedas no museu. E se nós entrarmos na igreja de São Pedro, em Vaticano, onde não tem, como isso é um coração da religião cristã, não tem imagem de nenhum rei, de nenhum chefe, de nenhum estado, e única imagem, quem está presente lá é a fresco do knyaz Vladimir, que batizou Rus, e knyagina Olga do outro lado, e nós podemos ver que ele está com tridente, ou seja, a brasão da Ucrânia, e na outra mão ele está segurando a igreja. Essa igreja era a primeira igreja ortodoxa em pedra, que foi erguida em 996, e depois, mais tarde, ela foi infelizmente destruída pelos nômades que invadiram, mas mesmo assim ela está presente em várias imagens e faz parte de uma memória muito importante do batismo da Rus Kievana. Também nessa época aparece pela primeira vez a palavra Ucrânia, só que ela está escrita em russo eclesiástico antigo. E esse nome aparece nos manuscritos quando foi falado sobre um knyaz, Volodymyr Glebovich, que este Volodymyr Glebovich, ele estava lutando contra nômades, contra polovestianos, e ele ficou doente e morreu. Simplesmente de doença, nada heróico, e nesse manuscrito foi lembrado que toda parte deste território e a Ucrânia ansiava por ele, chorava por ele. Então, nesse caso, o que significava essa palavra? Qualquer nome que existe de qualquer país, no início era apenas uma palavra com algum significado. Como, por exemplo, Rus. Rus, no início, significava remadores. Então, no início, Rus era nome de uma profissão, de uma atividade, era remadores. Então, eu acho que até em língua finlandesa ainda sobrou alguns radicais, se alguém estuda Rus como remadores. Depois, Rus virou como nome do povo. E depois, Rus virou como nome da terra, então virou topônimo. Do mesmo jeito, Ucrânia. No início, Ucrânia surgiu como parte da fronteira. Então, voltando para outro slide, mas eu coloquei esse slide de novo para não ficar procurando. Como esse knyaz era aqui do Pereyaslav, então ele morreu nesse território da fronteira, que Ucrânia significava regiões da fronteira. Então no manuscrito é escrito que o povo da fronteira estava triste porque ele morreu. Mas em nenhum momento lembra-se que a Ucrânia era a fronteira da Rússia, como existe esse mito absurdo que a Ucrânia é fronteira da Rússia, porque a fronteira no manuscrito era assim, mas nos outros manuscritos, lembram-se
outros lugares com o mesmo nome. Ou seja, no outro manuscrito tem Ucrânia do Novgorod, Ucrânia do Suzdal, Ucrânia do Polotsk. Ou seja, Ucrânia era fronteira. E mais que nos estados era dividida essa terra, mais nos manuscritos aparecia a palavra Ucrânia, porque todos os acontecimentos, todas as relações geralmente acontecem nas fronteiras. Então, a palavra Rus e Ucrânia começou a entrelaçar nos todos os manuscritos. Então, na verdade, Ucrânia é tudo que ao redor era Ucrânia. E por isso o povo que vive mais perto aqui são da Ucrânia. E por isso esse nome devagar começou a se entrelaçar com a palavra de Rus. Vamos ir para a próxima. Mas enfim chegou a Horda Dourada e de novo os nômades chegaram de cavalo e tomaram todos os territórios. Nesse momento, aqui surgiu somente essa parte de terra que eles conseguiram sobreviver, conseguiram se unir, e aqui surgiu Reino Russo da Rússia, seja Reino da Rússia, não Reino da Rússia que existe agora. Os anos, como sempre, eu não lembro, mas se depois alguém vai querer texto da minha apresentação, eu mando tudo com os anos. Vamos para a próxima. Neste momento... sim. E depois, devagar, aqui começou a surgir Grão-Ducado da Litânia, Rus, Samogícia e outros. Ou seja, os eslavos, eles... lutando contra a Horda Dourada, eles se uniram com litvanos, com poloneses, com outros povos eslavos e criaram aqui um reino, mas cada cultura podia permanecer com próprias tradições, então todos estavam trabalhando unidos, digamos, para conseguir combater a Horda Dourada. E nós podemos ver que ainda nessa época, voltando à história mais para cima, para a mapa antiga, onde nesse momento era Moscou. Moscou era uma cidade aqui, pequenininho, no território da Rússia Kievan. E neste momento, ao redor desse estado de Novgorod, começou a surgir uma união, uma concentração dos povos que não eram eslavos. Eles falavam língua fino-úgrica. E por isso nós podemos entender por que o idioma russo é mais longe de todos os outros idiomas eslavos. Porque ucranianos conseguem escutar polonês e entender do mesmo jeito como brasileiros escutam argentinos, né? Tudo bem, a gente não consegue falar, mas a gente entende tudo. Então, um fala português, outro espanhol, mas comunicação está indo. Do mesmo jeito, os ucranianos conseguem entender poloneses, tchecos, eslovacos, porque o russo tem construções de gramática bem diferentes dos todos outras línguas. Porque o povo fino-úgrico se misturou aqui com eslavos e começou a criar seu próprio dialeto. E devagar, no século XIV, tudo já foi assimilado, misturado, e o nome desses povos simplesmente saiu das menções nos manuscritos. E tudo se juntou aqui como um povo eslavo com dialeto diferente dos outros. O Grão-Ducado começou a existir neste território e, neste momento, na Crimeia, os polovesianos do Mar Negro conseguiram criar seu próprio país da Crimeia. Na época ele chamava como reino, mas também a Crimeia também toca bastante agora a história, porque surgem bastante perguntas. Por que a Crimeia ficou desse jeito e eles não querem ficar com a Rússia, eles querem ficar com a Ucrânia, o que tem a ver, eles pertencem à Rússia, e por isso nós vamos tocar um pouquinho também deste assunto da Crimeia. Então, os polovesianos do Mar Negro conseguiram criar aqui o país deles. E aqui nós temos nosso Grão-Ducado,
dos lituanos, poloneses, eslavos, no caso da Rus e Ivana. E neste momento, o Moscou, nós já podemos ver aqui como Moskva, esses povos se separaram e eles começaram a criar o próprio estado, o próprio reino. Eles eram vassalos da Horda Dourada e depois, com o tempo, eles começaram a se juntar com nômades e começaram a conquistar o Luz, ou seja, os territórios dos nômades. Então, a Rus, Ivana, que foi absorvida aqui por Grau-Ducado, e nesse caso, o reino moscovita, que não era reino russo, era reino moscovita, começou a expandir para o lado oriental, devagar, enquanto a Horda Dourada começou a se desmanchar, começou a entrar na degradação, né? O reino moscovita conseguiu pegar as terras e começou a crescer para este lado. Neste momento, nessa parte, surge Exército de Zaporizhia, que era um país separado, também se chamava Sich Zaporizhska, e esse exército dos ucranianos, ele era como samurais japoneses. Ou seja, eles não eram apenas exército, existia filosofia dentro da cidade, do centro dos guerreiros, não podiam entrar as mulheres, eles tinham código. As mulheres, na verdade, claro, existiam mulheres, né? Existiam as aldeias ao redor, tinham filhos, mas o código era muito forte de comportamento. A mulher ucraniana sempre mantinha matriarcato em casa, existia código de proteção da mulher. E por isso aqui começou a criar um estado separado, um país com próprias regras rígidas. Eles ajudavam, como eles eram como samurais, então claro, eles eram contratados para proteger outras fronteiras e eles escolhiam para onde eles vão. Às vezes de acordo com o pagamento, às vezes de acordo com própria filosofia, porque se a ideia deles, do Zaporizhia, não permitia proteger esse tipo de povo, eles não iam. Mas eles ajudavam para a Crimeia proteger essas fronteiras enquanto o reino moscovito estava crescendo para cá, porque o reino moscovito queria entrar nessas terras. Eles também estavam ajudando para Grau-Ducado, também com algumas guerras guerras entre povos, porque pode imaginar que Grão-Ducado também tinha alguns problemas entre povos, porque tinha mistura de povos. Então, seguindo para a próxima. Mas depois, a Rich Pospolita, que é a união dos lituanos e Polônia, conseguiram tomar toda essa terra. E neste momento, nós podemos ver que o reino da Moscóvia começou a crescer para este lado. Como nós falamos somente sobre o território da Ucrânia, então no mapa território da Ucrânia. Mas só para vocês saberem que o reino moscovito começou a crescer pelas todas as Ásias, começando devagar a pegar as terras da Horda Dourada. Vamos subir? Descer. Neste momento... Não, peraí, pulou um. Mas a batalha por tradições, por cultura ucraniana, que devagar começou a se chamar só Ucrânia, porque sempre foi quebrado, sempre foi tirado por pedaços. Então, a maioria do povo tinha uma época da vida que era da fronteira. Por isso, tudo virou Ucrânia. O nome mudou. Apenas era terra da fronteira e, enfim, toda a terra virou com o nome de Ucrânia. Nesse momento, aqui surgiu país que se chamavam de Getmanat, mas também nos documentos oficiais era como Estado ucraniano ou Reino ucraniano, porque Hetman era como um comandante principal. Então, isso não era jamais rei, isso era comandante, ele foi escolhido, ou seja, tinha eleição, não tinha
mais aquelas regras de passar herança para filho, para próximo, ele foi escolhido pelo povo. E neste momento surgiu aqui esse país, que é o estado da Ucrânia, e o povo começou a se chamar ucraniano. A Moscóvia continuava a se expandir para este lado. E a Crimeia também conseguiu conquistar outras terras, também expandir e virou com um território um pouco maior. Neste momento, em 1710, Philipp Orlik, que próximo Hetman, ele elaborou a primeira constituição por escrito da Ucrânia. Como a nossa história por muito tempo foi escondida do mundo, a gente vivia com cortina de ferro, então o mundo inteiro sabe que a primeira constituição era dos Estados Unidos. Mas nós temos nossos manuscritos que a primeira constituição era em 1710 do Philipp Orlik, lá na parte do estado da Ucrânia. Eu acho que eu copiei mais um. Neste momento, devagar, a Rússia começou a mudar nome, ou seja, Moscóvia. E minha cabeça com os anos, que nunca funciona. Nossa, eu escrevi aqui para mim. Em 1721, na verdade, antes disso, ainda o Ivan Grozny, que é o Ivan Grozny, quem estuda russo, como é Grozny? Aquele Ivan Bravo, que tem ainda o quadro onde ele mata o próprio filho. Então, esse knyaz moscovita, ele se pronunciou do nada knyaz das todas as terras da Rus. Mesmo que a Moscóvia era bem em cima, ele se pronunciou porque ele decidiu que ele knyaz. Então, na época, não tem jeito, mesmo que eles estão lá, o que eles pronunciaram, esses que moram nas terras da Rus, nem aí, porque eles moram lá no Grão-Ducado. Ele pronunciou que ele é knyaz das todas as terras. E depois, quando o Pedro I virou imperador da Rússia, no 22 de outubro, vamos comemorar em breve, de 1721, na verdade, ele era um imperador grande, porque a Rússia, do jeito como ela está agora, ele que construiu essa Rússia. Porque a Rússia era completamente diferente. Ele que veio da Europa, ele que queria que o povo vira civilizado, ele que mandou todos os homens cortar barba, ele que lançou lei contra povo que bebe. Tinha uma medalha que pesava sei lá quanto, e se pegava alguém bêbado na rua, ele ganhava essa medalha que ele tinha que certa quantidade de dias andar desse jeito. Ele que colocou Ano Novo, que a gente tem que comemorar no dia 1 de janeiro, por isso ótimo, porque a gente comemora agora no dia 1 de janeiro com todos, e depois no dia 14 de janeiro nosso Ano Novo Antigo. Tá bom, surgiu duas festas. Então, ele na verdade fez muita coisa para a Rússia, e ele simplesmente, neste ano, ele simplesmente pronunciou que agora não vai ser mais chamado de Reino Moscovito. Ele vai ser chamado de Rossiyskaya Impéria. Ele, na verdade, foi um marqueteiro muito forte. Por quê? Porque na arena internacional, nome de Rus, que Ivana, era famoso. Tinha autoridade, tinha peso na área comercial e militar. E por isso ele colocou este nome em questão de marketing, porque assim, quem conhece Império Moscovito, quem conhece como surgiu esse império? Ninguém conhece. E agora nós vamos nos tornar, na verdade o nome entrou como Rassia, dos raízes gregos, então virou Rossiyskaya Impéria, aqui escrito em ucraniano, mas quem estuda russo consegue ler, né? Que é também alfabeto cirílico.
Nós podemos até ver que ainda no ano 1707 tem moedas russas onde escrito rublo da Moscóvia, não é rublo da Rússia, porque o país era Moscóvia. E nesse momento, quando surgiu o Império Russo, surgiu uma necessidade de rever a história. Por quê? A Moscóvia, ela foi criada pelo Knyaz Andrei, lá no lugar bem distante do sul de Vladimir, lá em cima, onde vocês viram aquela mancha roxa do estado. E por isso não foi muito favorável para comércio, para o país se tornar forte. Então, quando a Caterina II entrou como imperatriz no poder, ela juntou uma comissão para simplesmente em 9 anos reescrever toda a história. Então, todas as fontes originais ou foram reescritos, ou foram danificados, ou foram simplesmente escondidos, rasgados, quebrados, para ninguém mais conhecer a Rússia do jeito como ela surgiu e para o mundo inteiro pensar que a Rússia surgiu no lugar da Rus Kievan. Mas, mesmo que todas essas fontes foram trocadas, removidos e alterados, além da Rússia, tem outros países onde fontes permaneceram mesmas. E por isso, depois, a história começou de ser recriada de novo por esses pedacinhos. Então, todo esse tempo, a história da Rússia começou a ser apresentada do jeito como a Caterina II refez. Ela foi um grande historiador. Claro, para a Rússia, para o país, isso foi um grande evento, porque a Rússia, ela se tornou um país poderoso no mundo, era segundo país pela grandeza dos territórios, depois da Grã-Bretanha, junto com todas as colônias que a Grã-Bretanha tinha. Então, passando o tempo, a Caterina II, ela conseguiu de novo pegar Crimeia, invadir Crimeia e anunciou que lá o Rossískaya Impéria agora é dono desse território. Ela conseguiu tirar toda a parte da Ucrânia. Ela destruiu completamente esses cosacos do Zaporizhia, porque como eles eram país de guerreiros, então era maior perigo, e quando eles recusaram de trabalhar para a imperatriz, então, claro, ou vocês trabalham ou vocês vão ser destruídos. Então, eles todos foram relocados aqui para Kuban, e por isso mesmo que isso foi em 1792, ou seja, muito tempo atrás, até agora, se vocês encontram no YouTube entrevistas com o pessoal da Kuban, que agora aqui é Rússia, vocês vão perceber que eles falam ucraniano. Ou seja, eles falam um dialeto ucraniano misturado com russo, porque já estão lá no local séculos, mas até agora, no todo o interior fala ucraniano, mas, claro, eles não conseguem ressuscitar essa língua como língua do Estado, porque isso simplesmente, ninguém vai deixar eles fazer isso. Então, enquanto os ucranianos só conseguiram ficar nesse pedacinho da terra, onde eles se misturaram com poloneses. Neste momento, enquanto o Império Russo conseguiu pegar todo este território, eles começaram a se chamar Velikorossi, ou seja, russos grandes, enquanto os ucranianos começaram a ser chamados Malorossi, ou seja, nossos irmãos mais jovens. Ou seja, ficou um pouco ao contrário, a filha decidiu que ela é mãe da própria mãe, né? A história inverteu. Todos esses pontinhos mostram o movimento dos ucranianos, o movimento de renascimento, que mesmo assim ninguém nunca desistiu, todos continuam a tentar criar livros, tentaram esconder esses livros, começou a criar também vários grupos políticos. Neste momento, o Taras Shevchenko, que também, infelizmente, eu não encontrei as traduções em português
tem somente alguns versos, mas não tem todas as obras dele. Ele considera-se como referência da língua ucraniana, que ele começou a ressuscitar tudo isso. E, aliás, ele era escravo. E só depois ele conseguiu ganhar a liberdade. Porque, sim, no território do Império também existia escravidão, só que agora ele não lembra-se tanto como, por exemplo, no Brasil. Por quê? Porque os escravos eram mesmo povo, só que de outro nível social, então funcionavam um pouco diferente e escravidão era que eles pertenciam à terra, ou seja, raramente acontecia que compravam escravos, compravam terras e escravos já eram a população dessa terra que plantava, criava gado e tinha que pagar os impostos para dono dessas terras e também fazer os deveres da casa. Então, era um pouco diferente, por isso na história não lembra-se tanto, não tem tão impacto como aqui no Brasil, onde várias nacionalidades vieram para cá por própria decisão, por própria vantagem. Então, depois, com todas essas lutas, tanto da parte cultural quanto da parte política, finalmente conseguiram criar o país que se chamava República Popular da Ucrânia, e enquanto isso surgiu República Popular da Crimeia. O Império russo veio um pouco para cá. Quando aconteceu isso? Isso aconteceu em 1917, quando foi acabado com a monarquia. E na verdade, no início, não que tudo começou com a revolução, porque primeiro a monarquia acabou com outro tipo de revolução, não foi com bolchevique, foi criado um governo temporário que ainda pertencia ao governo branco, como falavam, o governo dos nobres. E só depois, em outubro, quando entraram bolchevique, eles tiraram esse governo temporário e colocaram poder dos vermelhos. E assim que surgiu a República Popular da Ucrânia. Por quê? Porque os movimentos estavam continuando. Então, como a ideia do socialismo, do Lenin, era que todos têm que ser igual, então eles não tinham como não deixar o povo existir, porque isso ia ser um pouco contra a filosofia do socialismo, que todos podem ter o direito. Assim, a Ucrânia surgiu, a Crimeia surgiu, a República Russa ficou aqui no território da Rússia, onde está agora, e neste momento que os brasileiros começam a entender a história da Ucrânia. E por isso, a maioria fala, quem criou a Ucrânia foi Lenin, porque para todos a história começa nessa parte. Quando a Ucrânia apareceu, o Lenin criou a Ucrânia, por isso, ou seja, a história antes que a Ucrânia tantas vezes tentou existir, isso na história não aparece aqui. Aqui eu fiz um pulo um pouco para frente só para mostrar que a Crimeia não conseguiu, infelizmente, existir e ela foi depois tomada e de novo anexada pelo bolchevique para território russo. O que significava isso? Que língua não pode, escola não pode, cultura não pode e não pode nada. Mas voltando de novo para 1918, quando o bolchevique tomaram o poder e quando surgiu a República Popular da Ucrânia, neste momento a história começou a ser representada de maneira correta. Neste momento, as escolas de história da União Soviética, que começou a ser criado, começou a apresentar informação correta, ou seja, a Rússia surgiu a partir do estado do Suzdal Vladimir, o Knyaz Andrei, que criou Rússia, e essa história era correta. Mas depois, devagar, essa história de novo foi abolida. Então, quando o bolchevique tomaram o poder do Império Russo, eles também cancelaram tudo que a Caterina II mudou de história e começaram, na verdade, no início tudo começou bem certinho. Eles deixaram a Ucrânia surgir, eles deixaram a história ser ensinada nas universidades de maneira correta, sem nada de invenções.
Mas depois começou de novo tudo dar errado. Por quê? Porque o povo começou a sentir poder, o povo ucraniano começou a promover própria cultura, própria língua, próprias escolas, e a Rússia simplesmente sentiu ameaça. E neste momento, vamos já descendo para cá. Neste momento, aqui surgiram os estados dos cosacos da região da Kuban, que lembram que aqui eram ucranianos. Eles surgiram aqui e eles se anexaram à República Popular da Ucrânia. Deste parte também surgiu, os ucranianos se uniram, porque aqui era Polônia, então eles se uniram, criaram próprio estado também para se juntar à Ucrânia. Então a Ucrânia começou a expandir. E expandindo, ela começou a apresentar simplesmente ameaça, porque a filosofia da União Soviética era segurar todos esses países. Então, se um país vai colocar própria cultura, então não vai ter mais como seguir para frente. Então, devagar, tudo de novo mudou o quadro. A Rússia anunciou que aqui agora a República Soviética, Ucrânia, o russo começou a entrar nas escolas como língua principal, o traje ucraniano, até eu saí, na verdade, do país em 2000. O país ficou independente em 1991, então ainda foi poucos anos de independência que eu saí para o exterior. E quando depois eu cheguei no Brasil, mesmo que meu país já estava independente, eu cheguei no Brasil em 2006, eu fiquei muito surpreendida a ver aqui as bandeiras nas ruas, as bandeiras desenhadas na calçada, as bandeiras na janela. Às vezes a gente entra num barzinho, tem um monte de bandeiras brasileiras. Para mim, gente, isso era estranho, porque no meu país, como ele acabou de ganhar independência, mas a cabeça ainda era soviética. E no meu país, colocar bandeiras em todos os lugares considerava-se como nazismo. Então, tipo, para mim, nossa, como eles amam o Brasil. Isso, tipo, uau, eu não acredito. Então, só depois em 2014, quando na verdade a guerra começou, não agora, a guerra começou em 2014, com a anexação da Crimeia e com a invasão do território do Donbass. A guerra começou naquela época, isso naquela época que o povo começou a lançar em todos os lugares bandeiras ucranianas, as camisas bordadas ucranianas. Então, essa guerra, na verdade, ela deu impulso, em vez de amassar, esmarrar esse sentido, essa identidade dos ucranianos, o efeito foi completamente contrário. Isso deu impulso para florescer mais ainda, para lançar bandeiras em todos os lugares. Muita gente agora anda com pulseirinha, com colares, com trajes, e isso não se vê como era antigamente, porque isso é normal. Eu não sabia que isso é normal antes de chegar no Brasil. Só no Brasil eu pensei, uau, isso é muito bonito, isso é legal. Sim, sim. Então, nesses pontinhos está mostrando que o movimento continuava tentar restaurar a cultura, restaurar a língua, mas nunca deixavam fazer isso. Até foi um ano quando aqui, bem no cantinho, surgiu uma pequena Ucrânia dos Cárpatos. Infelizmente, essa pequena Ucrânia conseguiu existir só um aninho e depois foi esmarrado, mas dá para ver que tentativa de ucranianos existir nunca parou, eles sempre continuavam a tentar. E em 1934, o Stalin e mais dois, o Zhdanov e Kirov, porque Stalin é mais famoso, mas tem 3 comunistas mais famosos dessas épocas, eles simplesmente, de novo, proibiram ensinar a história da Rússia do jeito como foi ensinado a partir de 1917.
E ele deu uma ordem para fazer de novo revisão e de novo voltaram para aquela história da Rússia que foi escrita por Catarina II. Então, na época, a União Soviética é contra a monarquia, contra o império, contra tudo, mas vamos de novo pegar esse método e colocar a história do jeito como nós queremos para o povo. Então, essa história verdadeira, de novo, foi abolida, de novo foi proibido. No território da Ucrânia tinha bastante perseguição e para conseguir segurar terra, começaram a tirar o povo ucraniano e mandar para outros locais, enquanto começaram a colocar os russos para o quê? Para fazer mistura, porque quando o povo se mistura, ele nunca vai se separar, porque ele vai ser tudo mesclado, né? Como o Brasil, toda mesclada de várias nacionalidades, não tem que um estado falou, nós somos portugueses, então aqui sou Portugal, nós somos espanhóis, tudo mesclado, uma cultura só. Então a União Soviética começou assim, de um lado, é uma ideia muito bonita, mas do outro lado, os ucranianos de novo começaram a ser perseguidos por falar a própria língua, por querer usar bordado, por querer fazer próprios festivais. E mais que apertaram esses ucranianos, mais eles explodiam de raiva, de vontade para, de novo, existir como um país só, com própria cultura. Nessa época, começou já a invasão da Alemanha. Volta um pouquinho. Começou a invasão da Alemanha e por isso também tem os fatos na história quando falam quando chegaram alemães, os ucranianos tem fotos que os ucranianos encontram alemães com flores. O que é isso? Porque na época não existia redes sociais, TV e tudo o resto, né? Então, existia cortina de ferro, onde não podia nada saber sobre o exterior. E por isso, inimigo do meu inimigo é meu amigo. E por isso, o povo ingênuo estava pensando que quando chegaram alemães, e agora eles são contra-comunistas e agora finalmente nós vamos conseguir ressuscitar com nossa tradição. Então foi até época em Kiev e em Lviv, duas cidades onde os ucranianos tentaram negociar para criar, mas claro, Alemanha nazista. Isso foi uma ideia surreal, não deu certo e eles não conseguiram. Quando falam que a Rússia sofreu na Segunda Guerra Mundial, vocês podem ver pelo mapa que, na verdade, sim, a Rússia sofreu, porque, claro, isso deu impacto negativo para a economia, morreram um monte de gente que foram enviados para a guerra, mas nós podemos ver pela invasão que somente um pequeno território da Rússia foi alcançado pela guerra, porque o território da Ucrânia, da Bielorrússia, claro, toda a Europa, que tudo foi destruído, mas a Rússia só foi uma pequena parte. Nesse momento, os ucranianos começam a criar um exército que se chama UPA, mas em português ele tem nome tão diferente que um exército que se chama insurreto. Existe essa palavra em português? Porque eu procurei, porque no Wikipedia é nome este. Porque para mim, isso, a tradução de UPA, para mim, como exército dos rebeldes ucranianos. Mas na Wikipedia tem esse nome diferente que também, às vezes eu descubro novas palavras enquanto eu preparo alguma coisa. Então, esse exército dos rebeldes ucranianos, ele começou... como eles no início pensavam que vai dar certo, que os inimigos dos nossos inimigos vão nos salvar, mas eles não sabiam a ideia principal desses inimigos, outros que chegaram. Então eles começaram, nessa região da Ucrânia, eles começaram a lutar contra a invasão da Alemanha nazista. E mesmo que depois começaram já liberar esse território dos alemães, mas liberando dos alemães entrava o quê? Idioma russa, cultura russa, escola russa, e os ucranianos continuavam na mesma situação. Então, esse exército dos rebeldes ucranianos, eles, além de lutar contra nazistas alemães, ainda por 10 anos, eles lutavam contra forças da União Soviética para conseguir voltar à cultura ucraniana
no mesmo lugar. Mas se nós vamos olhar mapas da Ucrânia, mapas antigos que foram de várias outros países, que depois, devagar, pedacinho por pedacinho, a história foi, digamos, reescrita de novo do jeito original. Nos mapas dos outros países, nós podemos ver que em vários anos o povo ucraniano vivia, digamos, o território sempre mudava suas fronteiras, porque em 1871 o povo ucraniano ficou até aqui, ou seja, aqui são aquela região do Kubani, onde foram transferidos esses cosacos dos Zaporizhia. Então o território da Ucrânia era assim. Se a gente pega outro mapa, nós também podemos ver que foi numa conferência de paz de Paris em 1919, também nós podemos ver que estão citados que os ucranianos moram também nessa região. Se nós pegarmos também mais um mapa do outro país, dos outros anos, também nós podemos ver que os ucranianos moram nos territórios bem mais expandidos. Então, não que Lenin criou a Ucrânia como muita gente pensa. A Ucrânia não é estado da Rússia. A Ucrânia tem própria cultura, própria tradição. Isso não diminui a Rússia do jeito nenhum, porque a Rússia também, aquilo que fez Pedro I e Catarina II, foi uma grandeza. O país virou um poder mundial e depois, com a continuação da União Soviética. Então, a história da Ucrânia, do jeito nenhum, não diminui a história da Rússia, não diminui o poder da Rússia, mas são países separados, são países diferentes, com próprias culturas, com próprias histórias, com próprias tradições. E, enfim, em 1991, os ucranianos conseguiram reconquistar território. Aliás, a Crimeia foi doada para a Ucrânia em 1954, porque esse território da Crimeia era apenas pedras, então não conseguiam cultivar aqui nada de legumes, de frutas, porque era somente pedras. E por isso Khrushchev, ele tem origem ucraniana, sabendo como os ucranianos cuidam da terra, ele decidiu doar essa parte da Crimeia para a Ucrânia, mas isso foi um grande sacrifício. Por quê? Para conseguir cultivar nas pedras da Crimeia, aqui foi criada essa represa de Kakhovka. Então, para conseguir chegar água nessas pedras, inundaram vários vilarejos, e tem várias histórias, várias entrevistas com pessoas que foram de força simplesmente tirados. Vocês têm tantas horas para sair de todos os vilarejos porque a gente vai inundar e fazer represa porque Crimeia tem que ter água. Então, não que essa história bonita, a Crimeia foi doada. Não, foi um sacrifício, foi mortes. Tinham idosos que não queriam sair porque ficavam lá nos túmulos. Porque não vou deixar aqui todos meus. Então, nesse momento, a Crimeia veio para cá com um sacrifício, mas ninguém fala neste momento que os cubanos que moram aqui neste território da Rússia continuaram a ser território da Rússia. E neste lugar é Chernossolo. Chernossolo é uma terra preta, uma terra fértil, onde cresce tudo rápido. Então, foi trocado um gato dentro do saco, na verdade. E para conseguir ter Crimeia do jeito como ela é, o povo ucraniano fez um grande sacrifício e não tinha nenhuma escolha. Aqui eu coloquei fontes que vocês depois podem ou tirar foto ou eu posso mandar para vocês. Quem gostaria de fazer a pesquisa, quem gostaria que eu traduza alguma coisa, eu também sempre estou pronta para ajudar com algumas pesquisas. E eu espero que a minha palestra, as minhas histórias, eu não sou historiadora, por isso para mim também foi um trabalho grande para buscar palavras em português, porque eu trabalho como intérprete, mas eu trabalho como intérprete na área de farmacêutica, agrícola, então para mim a parte de história, nomes dos tribos em português não era fácil. Mas eu espero que essa palestra vai ajudar para vocês entender por que o povo da Crimeia quer ficar junto com a Ucrânia, porque sempre a história foi entrelaçada e sempre um ajudava para o outro.
vocês conseguem entender essa mentalidade dos ucranianos? Por que eles não vão ceder terras do jeito nenhum? Vocês podem ter essas respostas das atitudes do presidente da Ucrânia e eu espero que essa guerra acabe logo e a gente volta para nosso território nacional íntegro. Obrigada. Muito obrigado, São Paulo, ela que é uma das principais responsáveis aí pela difusão da cultura eslava ali em São Paulo, através do seu clube, Escola de Idiomas, e também do restaurante Basque Dom, que inclusive eu tive a oportunidade de quem vai para São Paulo, tá? Visita o nosso restaurante Basque Dom. Restaurante russo, mas na verdade ele é restaurante russo porque como a gente tinha mais alunos de russo e o restaurante nasceu com base de eventos da escola, quando professores não conseguiram mais fazer essa quantidade de comida, a gente não aguentava mais lavar louça, a gente decidiu abrir o restaurante, mas a gente serve comida ucraniana e polonesa, ou seja, aquilo que a gente sente falta que a mamãe estava fazendo em casa, a gente chega na cozinha e pede para a chefe implantar no cardápio. Então, venham para provar. Tá, muito bom. Fiquei muito feliz aí com você aceitar o convite. Na realidade, né, foi até um convite meu, né? Eu tive a ideia de trazer, porque acho que é um tema que é bem propício, assim, da gente estar se discutindo, né? Enfim, fazer alguns vídeos, conhecer um pouco mais sobre a história, né? Porque a história dos países eslavos não chega muito pra gente. A gente está com o tempo bem apertado, mas se alguém tiver alguma pergunta com uma resposta, assim, bem sucinta, nós vamos fazer a escolha aqui. Tem alguém que tem alguma pergunta? Acho que como a palestra era mais sobre a história e não mais do mundo poliglotas, mas era muito importante, porque agora acontece aquele erro que a língua russa fica perseguida por causa da guerra e a língua russa não tem nada a ver com isso. Os ucranianos ficam perseguidos por causa desse problema geopolítico de um presidente que se chama Putin, que colocou na cabeça dele que ele quer ser imperador Pedro o Grande e conquistar de volta todas as terras do império. Então, isso, tipo, nesse século, quando existem todas as organizações que protegem direitos humanos, a soberania e tudo, isso, tipo, uma ideia que você assiste entrevista o que ele fala e você não acredita que você escuta isso. Por isso foi importante para mim contar para vocês. Eu tenho certeza que não tem perguntas porque eu contei tudo. Se tem alguém que tem a pergunta, agora tem que ser rápido, viu? 2 minutos. Eu sim tenho uma pergunta muito interessante, histórica e linguística também. Pois primeiro, muito obrigado pela apresentação muito interessante. Sim, fiquei muito contenta. E pois a minha pergunta é se o Pedro Grande se poderia considerar como poliglota. Sim, sim, porque na época os tsares, os monarcas russos, na verdade, eles não eram de origem eslava. Todos sabem que eles tinham sangue austríaca e todos sabem que o Pedro o Grande, ele construiu São Petersburgo como segundo Versalhes, então ele curtia francês e por isso podemos considerar os monarcas russos como poliglotas. Mas ele falava holandês também, né? Ele falava também holandês, isso. De nada, eu proxo. Então, muito bom, pessoal. Isso. Muito bom. Pessoal, a gente vai ter que encerrar por aqui por conta do tempo, mas se você tiver alguma pergunta para a Zizana, ela vai estar aqui com a gente. Sempre tem e-mail, vocês podem nos encontrar no Instagram. Quem de repente faz pesquisa para faculdade, alguma coisa. Como é que o seu e-mail seja? Aqui contato @clubeslavo.com.br ou também vocês podem entrar no Instagram e digitar clube_eslavo, que também nós estamos lá, no Facebook, em todos os lugares nós estamos. Se alguém gostaria de fazer alguma pesquisa para a faculdade, para fazer tese, TCC, alguma coisa, também pode entrar em contato que eu mando material. Então é isso aí, pessoal. Então a gente dá aí essa sessão por encerrada. Muito obrigado pela atenção. E mais uma vez a Zizana por ter aceitado o nosso convite aí. Obrigada, gente.